Olá meninos, tudo bem? Bem, nós vamos hoje ver em especial o que eu chamo de projeto de texto, que diz respeito à construção argumentativa, tá bom? Lembrem-se que na aula passada nós estávamos falando sobre a elaboração de tese, sobre a ideia de se apresentar um ponto de vista. E agora eu gostaria de dar continuidade à ideia de se construir a argumentação. E para isso eu vou utilizar o Manual de Redação do Enem de 2019, cujas referências vão estar no final do vídeo, para se você quiser acessar na internet, tá bom? Meninos, eu começo avaliando que a competência 3 do Enem é exatamente a competência que vai avaliar a sua capacidade de desenvolver uma linha de raciocínio. Porque a partir do momento em que eu apresento uma tese e eu construo a culminância dessa tese por meio de um contexto, que é o que a gente chama de fundamentação teórica na introdução, o uso de um repertório sociocultural, a contextualização da frase temática, eu desenvolvo um projeto que deve ser executado ao longo do meu texto. Então, a competência 3 visa avaliar a seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa de um ponto de vista. E esse daqui é um critério que vai avaliar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida, que é a tese, e que esses argumentos que vão ser utilizados dialoguem com a tese que você escolheu. E que a ideia de tese que nós culminamos em uma frase específica, ela é um pouco mais abrangente no Enem. Não vamos avaliar nesse momento apenas a questão daquela tesezinha que fica no último momentinho da nossa introdução. Todo o projeto de texto, ou melhor, todos os períodos que você usa para construir a introdução deverão ser retomados ao longo do texto. É isso que nós chamamos de projeto de texto. É isso que vai ser avaliado na competência 3 do Enem, tá bom? Então, nós observamos que a competência 3 vai tratar da inteligibilidade do seu texto. O que é para você um texto inteligente? O que é para você ser inteligível? Muitas pessoas acreditam que a inteligibilidade tem a ver com o uso de palavras difíceis ou a escolha de um argumento coringa, quando, na verdade, um texto inteligível é um texto que fala por si próprio. Porque nenhum autor de um texto vai anexar a sua redação para na hora que o corretor estiver corrigindo, você esteja lá igual aqueles anjinhos da guarda falando no ouvido do corretor. Eu quis dizer isso bem aqui quando eu falei assim. Então não é isso. Um texto inteligente é um texto autônomo, é um texto que você não vai precisar explicar-se para além da redação para o corretor. Na hora que ele lê a sua redação, ele vai entender por si só, somente com a leitura do texto. Então, a ideia da inteligibilidade do texto tem tudo a ver com a coerência, com a correlação de sentido do texto. E isso se dá a partir do momento em que você faz a elaboração de um projeto de texto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para que nosso texto seja inteligível é a seleção de argumentos. Porque à medida em que eu me posiciono, eu coloco a ideia de que eu vou defender e ideia X e ideia Y, eu preciso já estar armada. Eu já preciso ter na minha cabeça exatamente qual é o argumento que eu vou utilizar para justificar o porquê de eu acreditar sim. Então, selecione os argumentos antes mesmo de escrever o seu rascunho. O nosso rascunho, ao contrário do que muita gente pensa, ele já é o nosso texto final. Ele não é um lugar onde você vai apagar e vai escrever, vai apagar e vai escrever. Não é assim que funciona. Nosso rascunho é o nosso texto final. Quando você finaliza o rascunho, simplesmente você passa uma cópia limpo, sem o borrão, vendo se errou uma palavra, a grafia, a acentuação, uma pontuação, fazendo uma releitura, que é o que a gente chama de corrigir o nosso próprio texto. Colocamos a máscara de corretores agora naquele momento em que terminamos o nosso rascunho, fazemos uma leitura crítica do que nós escrevemos, vemos se nosso texto está claro e aí sim passamos a limpo. Mas em momento algum, durante a passagem da sua redação rascunho para a sua redação oficial, não mude. Porque normalmente
nós temos essa tendência de quando estarmos fazendo o nosso texto oficial, não, eu vou colocar essa ideia bem aqui, mas você não fez isso no rascunho. Se você não fez isso no rascunho, não faça diretamente no texto. Vá para o seu rascunho, leia aí. Sim, estou satisfeito com o trabalho que eu fiz. Agora sim, passe a limpo. Então, em momento nenhum, altere o seu projeto original durante a passada a limpo, certo? Para isso, selecione muito bem os seus argumentos. O item 2 é: veja se há uma relação de sentido entre os argumentos que você selecionou. E simplesmente veja também se há uma relação de sentido com aquela coisa que você colocou na introdução. Não, muitas pessoas fazem uma introdução e depois começam a argumentar sobre coisas aleatórias, sobre ideias que não fazem parte da linha de raciocínio que você vinha tendo até então. Você vai levando o leitor na conversa e de repente você muda totalmente de assunto. Está dentro do mesmo plano temático, mas não era sobre aquilo que você estava argumentando. Então, muito cuidado com a relação de sentido. Veja no terceiro item, no terceiro momento, se há uma progressão temática. Veja se você vai seguindo passos, pois você vai chegar a um ponto final. Então, aquele caminho tem que ser percorrido passo a passo. É o que a gente chama de trabalho paulatino. Ele precisa ser verificado. Essa progressão temática, veja se está adequada ao desenvolvimento da sua linha de raciocínio. E veja também que ao fim da leitura, o seu leitor vai perceber que você fez tudo com propósito e não aleatoriamente. Fulano botou todas as ideias para que eu culminasse no pensamento que ele apontou na introdução. É por isso que comumente dizemos que um texto é um texto cíclico, que no início nós apontamos uma coisa e levamos o leitor a chegar a essa mesma conclusão que a gente colocou na introdução. Então, para manter a inteligibilidade do texto, nós indicamos mais um quarto passo, que é o desenvolvimento dos argumentos com explicações, com exemplificações, com justificativas, que deem relevância à ideia apresentada para a defesa do ponto de vista, certo? Então, não se esqueça que tudo isso tem a ver com a ideia de coerência textual, que é nada mais, nada menos estabelecida por meio de ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores. Então, muitas vezes você vai usar um trecho de um filósofo, um trecho de uma canção, cujo leitor não conhece. O leitor não conhece aquele livro que você leu. Então, você vai precisar fazer com que, dentro da sua redação, haja uma explicação clara do que você quis dizer com aquele trecho ali. Então, muitas vezes, os produtores de texto pensam: meu corretor já sabe de tudo, então não preciso ficar falando. Na verdade, nós corretores precisamos colocar a máscara de um leitor universal, um leitor que sabe ler, entende bem, mas não é obrigatório ele conhecer todo o universo filosófico, sociológico, científico, cultural, de todas as disciplinas que você aprendeu na escola. Então, lembre-se que o corretor não é uma enciclopédia, um oráculo. Ele tem sim um conhecimento, muito provavelmente um conhecimento bem horizontal, e que mesmo sabendo que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali existe, você precisa explicar para ele, porque ele não tem a obrigação de saber. Nós precisamos entender que um bom texto é aquele texto em que, ao final da leitura, aprendemos com ele. Nós vemos que a informação foi dada e que no próximo parágrafo há uma informação a acrescentar, que é o que a Ingeborg Koch chama de informação dada e informação nova. Então, eu leio o texto e eu vou progredindo e adquirindo conhecimento com ele. E tudo faz tanto sentido, tudo é tão coerente que é aceitável, que eu reconheço que aquele texto foi muito bem pensado.